Olá, amigas e amigos, aqui do canal Eros e Thanatos, Mitologia e Psicanálise. Prazer novamente estar aqui com vocês, onde vamos dar prosseguimento às nossas discussões a respeito da psicanálise, né? Eu sou Edson Flávio Barbosa Silva, psicanalista, mestre em psicologia clínica, e junto com o parceiro e amigo Sérgio Paulo Feitosa, que traz vídeos sobre mitologia, né, com as narrativas míticas e também explicando os deuses, os heróis, enfim, as personagens da mitologia greco-romana, especialmente a mitologia grega, né, e trazendo sempre conteúdos para vocês. Né? Sérgio publica aos domingos e às segundas-feiras, faz 2 publicações semanais e eu publico às quintas-feiras, tá bom? Então é sempre uma alegria estar aqui com vocês e a gente hoje pretende dar continuidade àquela temática sobre a montagem do inconsciente, né, na teoria psicanalítica, em Freud, e eu quero falar hoje para vocês um pouco sobre a teoria do trauma, né, que é uma teoria muito importante na composição do que Freud foi pensar a respeito da neurose e do entendimento que ele foi ter a respeito da constituição do aparelho psíquico e do inconsciente, tá? Mas antes, aquelas lembranças de sempre, dá um like nos nossos vídeos, se você gostando dos vídeos, faz a inscrição para que amplie a disponibilidade de informação para outras pessoas através do YouTube, reconhecendo que tem interesse público no nosso canal e ele está crescendo, está se expandindo, graças a vocês, não é? E também, se possível, acione o sininho das notificações para que toda vez que a gente fizer postagem nova, vocês serem informados. E toda semana nós fazemos postagem nova, sempre com novos conteúdos, tá bom? Então vamos aqui falar um pouco sobre a questão do trauma, né? Da teoria do trauma. Bom, o que é que quer dizer isso, a teoria do trauma? A teoria do trauma tem a ver no sentido de compreender a questão da neurose, a clínica da neurose, particularmente a clínica da histeria. Por quê? Havia um entendimento entre o século XVIII e XIX de que as doenças mentais, elas tinham fundamentalmente, elas precisariam, para poder ser compreendidas como tal, elas precisariam de uma base fisiológica, não é? Se não houvesse a localização, a identificação de uma base fisiológica em relação a elas, elas eram tratadas como se fosse uma simulação, não é? Se não houvesse essa correspondência orgânica, né, algo registrado no corpo, né, organicamente falando, que justificasse a causa, a etiologia desses sofrimentos, então a compreensão era de que essas doenças na realidade eram invenções das pessoas, as pessoas estariam simulando, não é? Então, como tal, a clínica meio que desdenhava de um processo terapêutico dirigido para isso. É como se uma simulação, enfim, as pessoas inventavam, não fosse nada de importante, não é? Então, a clínica da histeria, particularmente, ela tinha um aspecto bem específico nesse sentido, porque o que acontece com a histeria? A histeria joga dores no corpo, a histeria joga lesões no corpo, né? No entanto, a característica da histeria é que essas dores no corpo, essas lesões no corpo, elas não têm uma causa orgânica. Não é o organismo que produz essa doença. Não é nada que neurologicamente, fisiologicamente, pudesse justificar essa doença. Então, certamente, elas eram tratadas como se fosse uma simulação. Até que Charcot, que tinha uma compreensão e buscava uma causa fisiológica para o sofrimento psíquico, e não era diferente com a histeria, Charcot ele começa a fazer uma série de experimentos, né? Experiências clínicas lá no Instituto Salpêtrière,
o Jean-Martin Charcot, que eu já falei para vocês, né? E o Charcot vai detectando que a histeria poderia ser, sim, né, uma categoria clínica. Então, a princípio, ele também tinha um entendimento de que era preciso ter uma causa orgânica. Só que, progressivamente, ele foi percebendo que essa causa orgânica não existia. No entanto, existiam as formações sintomáticas. E essas formações sintomáticas deveriam ser reconhecidas como tal, como categorias clínicas. E essa era uma posição que Charcot assumiu. Essa posição de Charcot, ela se irradiou pela Europa. Freud, que estava fazendo a migração do trabalho dele de pesquisador em laboratório da Universidade de Viena para a clínica, e vinha lidando com doenças nervosas. Freud se interessa por essas descobertas de Charcot, e no inverno de 1885 vai fazer um curso lá na Salpêtrière. Freud também, nesse primeiro momento, ele concorda que as bases etiológicas, a causalidade da neurose, da histeria, elas teriam a ver com questões orgânicas. E trabalha em torno disso aí, acompanha o pensamento de Charcot nesse sentido. Ocorre que Charcot vai começar a ter um entendimento de que não havia essa causa orgânica para a histeria. No entanto, havia uma manifestação clínica específica. E ele, assim sendo, né, ele começa a formular uma outra teoria, que é a teoria do trauma. O que seria a teoria do trauma? O entendimento dessa teoria é de que teria ocorrido na tenra infância dessas pessoas que sofriam de histeria, né, um trauma psíquico, um acontecimento lá na tenra infância, no bebê ainda, a criança bem novinha, não é? Assim, um toque, uma abordagem feita ou pelo pai, ou pela mãe, ou por um irmão, uma irmã, ou por um cuidador, uma babá, enfim, pessoas que cuidavam dessa criança e que isso pudesse ter trazido um aspecto traumático. Esse trauma, ele permaneceria inconsciente, não é? Ele não se manifestaria imediatamente. Ocorre que uma determinada fase da vida da pessoa, seja na adolescência, seja na vida adulta, seja adulto jovem, seja um adulto maduro, você começava a manifestar esse processo de sintomas histéricos. Então, Charcot, né, começa a fazer o entendimento de que o que poderia ser causa para a histeria era precisamente a questão do trauma. Freud vai também tendo esse entendimento e vai mudando também seu ponto de vista em relação à causa da histeria para a questão do trauma. E aí também adere a essa nova posição. Ocorre que Charcot, o entendimento de Charcot é que essa questão do inconsciente, né, estava dentro do aspecto de uma consciência profunda. Não tinha um entendimento que Freud foi ter posteriormente do inconsciente como um sistema, um inconsciente como um organismo psíquico, né, com leis próprias, com funcionamentos próprios, diferentemente daquele entendimento que se havia antes. Né? Então, com isso, né, Freud começa a avançar sobre a questão da teoria do trauma. Né? Avança sobre a teoria do trauma e vai fazendo o seu percurso de entendimento, avançando inclusive sobre aquilo que Charcot tinha compreendido. Porque Freud, não é? Já seguindo um pouco Charcot, que já detectava sinais, embora não fizesse um aprofundamento disso, Freud começa a aprofundar uma conexão na teoria do trauma muito importante, que faz toda a diferença para o entendimento da psicanálise, que é a questão da sexualidade. A questão da sexualidade também não é invenção da psicanálise nem de Freud, mas é Freud que vai fazer uma conexão da sexualidade com a causalidade das neuroses e vai aprofundar essa questão, né? Vai dar termos, né, para essa questão. E aí, o que é que acontece? Freud segue adiante em relação às proposições de Charcot, e fazendo essa conexão de sexualidade. Bom, eu vou parar por aqui hoje e nos próximos encontros eu vou poder abordar um pouco mais sobre esse tema, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.